A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, amigos. É com muita alegria que vamos dar início a mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não só por nossa equipe, mas toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje está sendo composta pela Cláudia, pelo Donizete, pela Minergina, o Dr. Joel, que deve entrar daqui a pouco, e eu, Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos também que a Pamela, ela é a responsável pela nossa página no Facebook, que vocês podem encontrar facilmente através do Luz Espírita, Conversando o Evangelho, e lá vocês vão encontrar sempre o link da semana anterior, que a gente está fazendo uma gravação caseira, onde o Donizete ele edita para a gente coloca no YouTube para que vocês possam ouvir mais uma vez, se for necessário. Se tiver dúvida, podem postar na página do Face, que a gente tenta responder as perguntas. E aquelas que a gente não souber, a gente vai, com certeza, tentar procurar a resposta. E as que não encontrarmos, vamos estar pesquisando e, realmente, dizer para vocês que, numa próxima oportunidade, responderemos. Lembrando, novamente, que nosso Conversando é interativo. Então, assim, a gente pede para que vocês nos auxiliem postando comentários, sugestões, dúvidas, né? O que pensa sobre o assunto no nosso chat, a fim de que realmente fique um conversando e não um monólogo. Hoje daremos continuidade no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. Estaremos falando do item 3 ao 10, em que estaremos abordando por que temos que nos tornar como criança para entrar no reino dos céus. O que significa isso? Será que nós temos que voltar a ser criança só quando eu reencarnar? Que eu volto a ser criança, que eu vou poder entrar no reino dos céus? É isso exatamente o que Jesus quis dizer nessa passagem? E por que Jesus não atende o pedido daquela mãe para que coloque um filho à direita e um filho à esquerda? Por que será? Será que ele não ouviu o que ela disse? Ela não tinha merecimento? E por que nós vemos durante todo esse capítulo que Jesus faz a opção para que a gente possa... para ensinar todos os ensinamentos dele aos pobres e não aos sábios. Por que será? Para que os pobres já tenham lugar garantido no céu, na vida futura, na espiritualidade? Então, esses e outros questionamentos a gente vai abordar. Contamos mais uma vez com a colaboração de vocês. Hoje nós vamos fazer uma prece diferente. Vocês devem ter visto que no nosso portal, né, no Face do Conversando o Evangelho, nós colocamos uma mensagem que nós recebemos do irmão José, né, e lá ele fala sobre a prece. Então, diante de tudo que estamos passando e como acreditamos na doçura, na meiguice de Maria de Nazaré, né, a gente adotou o horário que já é adotado por algumas igrejas, por algumas religiões, de às 18 horas estar parando e fazendo uma vibração. Essa vibração que a gente pede é uma vibração que se passa 1, 2 minutos, né? E por que não invocar Maria de Nazaré, invocar Jesus, invocar toda a espiritualidade para trazer o quê? Um pouco de paz, harmonia para o nosso planeta. É isso que a gente pede, né, para que fique de uma forma assim, mais harmônica, nós com todos os seres vivos, porque não somos só nós que vivemos, né? São todos. Então, vamos dar início, vamos ver se o professor Joel já conseguiu entrar. Muito bem, meus irmãos. Então, agradeçamos
a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas em todas as dimensões. Agradecemos ao fato de Jesus, nosso irmão maior, ter vindo à Terra para nos deixar este conjunto de ensinamentos que propiciam aquele consolo do qual todos nós temos necessidade. Agradecer a vós, espíritos amigos, que com certeza estão compartilhando conosco nesses momentos. E que envolvidos possam ser as nossas irmãs e o nosso irmão, que estão compartilhando destes momentos, para que eles, devidamente envolvidos pela divina providência, consigam protagonizar dentro da expectativa da espiritualidade a dinâmica e o desenvolvimento do programa da noite de hoje, Conversando o Evangelho. Agradecemos a vós, amigos espirituais, a vós, Jesus, em nome de quem pedimos a permissão para que iniciados possam ser os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos agora passar para o Donizete, que procederá à leitura de uma mensagem para a gente. Então vamos prestar atenção, que a mensagem é muito bonita. Boa noite a todos. Esse texto a ser lido por mim é resumo do item: quem se elevar será rebaixado. Naquela mesma hora, aproveitamento de tempo, senso de oportunidade. Chegaram, não só aproximação, mas sintonia e receptividade também. Os discípulos, em face do Mestre Jesus, Mestre por excelência, sempre estamos como discípulos perante alguém que sabe mais ou tem mais experiência. Por outro lado, assumimos a posição de mestres junto de quem é, em algum aspecto, menos evoluído, menos capaz do que nós. Assim é a vida, um dependendo de outros. O discípulo precisa ser humilde, reconhecer as próprias deficiências, desejar, aprender e pôr em prática. Ao pé. Qualquer um só vai até ao pé do próximo. É o ponto de contato com a terra. Nossas ações e reações decorrem da experiência que amealhamos no mundo. De Jesus, modelo e guia da humanidade, organizador e supervisor da terra, Senhor e Mestre, caminho, verdade e vida. Dizendo, lembrar a responsabilidade das palavras vãs. Os vocábulos devem ser veículos de algum conteúdo. Quem é maior no reino dos céus? No caminho, como vimos nos versículos citados, a discussão dos discípulos era outra. Qual deles seria o maior? Pobre do coitado que tem a preocupação de ser o maior. Está se iludindo. Paulo escreveu em Romanos, como está escrito, não há um justo nem um justo sequer. Reportar-se aos Salmos de Davi. O maior é um só, Deus. Quanto às criaturas, estão em evolução, em processo de aperfeiçoamento constante. O céu é o estado íntimo da paz, de harmonia. Ora, reunindo-se numerosos encarnados ou desencarnados, que tenham o céu no coração, pela afinidade. Aí teremos um reino dos céus. O que trazemos no coração tem a tendência de externar-se, exercendo uma influência extraordinária no que nos cerca. Tal influência envolve até a natureza e suas manifestações. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Havia uma criança naquela casa, provavelmente um parente de Jesus. Não importa quem, mas lembra que todo lar deve contar com a presença da criança. A reencarnação de outros espíritos é uma das suas finalidades, própria ou adotada. Ele merece alegrar todos os lares. A propósito, se cada lar cristão, bem estruturado, adotasse uma criança, nenhuma teríamos no abandono. E em casa, elas não perderiam a noção da realidade do mundo em que vivemos. Tal solução é superior aos dos abrigos e inclusive das casas-lares, um casal e 5 ou 6 crianças. Por outro lado, o menino como espírito em evolução é permanentemente chamado pelo Mestre. O chamamento nos chega através de lições e exemplos, por tudo edificante que há em torno de nós. O pôs no meio deles.
Como alvo de nossa atenção, o meio é o ponto de equilíbrio. No meio, participamos mais. No caso, a criança vai servir apenas de motivo de ensinamento. E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E disse, eis o ensinamento, coloquemo-nos receptivos. Em verdade vos digo, o mestre sempre fala a verdade, quando se pronuncia assim. Existe como que uma verdade maior, e se assim a gente pudesse falar. Se não vos conterdes, converter é mudar de vida, nascer do espírito, verticalizar a evolução, espiritualizar-se. Como fazer isso? Aproveitando bem a vida, o tempo e as oportunidades. Bem no sentido de que é bom, tem caráter permanente. E não vos fizerdes como menino, não no que eles têm de responsável, mas no que possuem de qualidades dignas de serem imitadas. Relacionemos algumas. Adoração pelos pais, nós devemos adorar a Deus. Julgam os pais repositório da sabedoria, e nenhuma hora podemos duvidar da sabedoria divina. Alegria de ter os pais, felicidade de termos no pai a providência divina. Entusiasmo pela vida, devemos viver a vida em plenitude. Otimismo diante da vida. E de fato tudo tem algo de bom. Busquemos também encontrar o seu lado útil. Curiosidade sadia. Constante interesse de saber mais. A criança está pronta a recomeçar um brinquedo. Nos carecemos de aprender e valorizar a bênção do recomeço, do reaprendizado das lições mal aprendidas. Não guarda ódio. Em instante está sorrindo para os pais que o castigaram ou repreendem. Igualmente precisamos esquecer ofensas, ingratidões, todo mal, incorporando perdão constante à nossa conduta. Satisfação de viver. A vida deve constituir motivo de alegria por tudo que ela representa e que nos proporciona. Desejo de aprendizado. Jesus se apresenta como o mestre do mundo, por causa de nossa necessidade consciente ou inconsciente de aprender sempre mais. A criança vê apenas o lado bom da existência. Façamos o mesmo, ainda quando visitado pelas provações. De modo algum, de nenhuma maneira, por nenhum outro meio, por qualquer outro processo. Entrareis no reino dos céus. O verbo entrar está no tempo futuro. Façamo-nos como meninos agora e iremos aos poucos entrando no estado dos que já têm o reino dos céus no coração. Pela reencarnação, vemos o reino dos céus. Admitimos a sua realidade. Transformamos-nos, entramos nele, passamos a senti-lo. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Portanto, já nos encaminhamos para a conclusão do ensinamento. Aquele, não se sabe quem, qualquer um, e à medida que o povo evoluir, mais gente no singular, porque toda conquista espiritual é individual. Se tornar uma transformação deliberada, um serviço de burilada, demorado, paulatino, humilde como este menino. O menino está servindo de exemplo, ele se apresenta como as qualidades que enumeramos de muitas outras. Algumas virtudes só se substêm sobre a presença da humildade. Por exemplo, só poderemos ser caridosos se formos humildes, obedientes, cooperadores, estudiosos. Esse é o maior do reino dos céus. Prevalecendo no reino dos céus, a sintonia, nunca teremos o maior, mas sim maiores, em determinado plano espiritual. A receita para ser grande é a seguinte: não será assim entre vós, mas todo aquele que entre vós fazer grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. E qualquer, sem referência, sem distinção de pessoa, indispensável, contudo, preencher as condições. Que receber, que abrigar, que dar atenção, que aparar, acolher, agasalhar, em meu nome, de acordo com o aprendizado que o Mestre nos proporciona, sem ostentação, fazendo bem por amor ao próprio bem. Um menino tal como este. Na fase infantil, o espírito é mais natural, mais espontâneo. E é o que é. Fala o que sente, revela-se nessa época,
representa-se mais suscetível à influência. Daí a importância de uma boa educação. Os pais ou responsável não podem emitir-se nesse particular. Mais tarde, preceitos e preconceitos, interesses e receio fazem o espírito procurar, parecer ou passar pelo que não é. Reconheça-se que em muitos aspectos, e principalmente considerando a natureza da alma, isso é bom. A mim me recebe. Jesus ensinou, se seguirmos os seus padrões, estamos dando maior força e expressão à sua doutrina. Entenderemos bem isso se lermos e estudarmos o seguinte trecho do sermão profético. Cris? Bem, hoje nós fizemos uma pequena inversão, nós trouxemos um texto que, na verdade, como mensagem, é praticamente todos os comentários finais de tudo que nós vamos debater. Assim, acreditamos que os nossos ouvintes, as pessoas que estão participando, os nossos amigos que participam conosco no chat, poderão participar mais ativamente, já tendo um panorama geral de tudo que nós vamos falar hoje, certo? Então, agora vamos passar com a Cláudia, que fará a leitura para a gente do Evangelho do item 3. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si mesmo, um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo a vocês, em verdade, que se não se converterem e se tornarem igual a crianças, não entrarão no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, 1-5. E agora a gente vai começar, então, nossos questionamentos. Bom, então vamos lá dar início ao nosso primeiro questionamento. Nosso primeiro questionamento, eu já vou colocar aqui para o pessoal do chat, para que eles possam participar, seria... Então, vamos lá. O questionamento seria: por que temos que nos tornar uma criança para entrar no reino dos céus? O que será que a gente tem para dizer quanto a isso? O que será, primeiro, acho que na mensagem que o Donizete leu, tem muito, já se falou, do que seria das qualidades de uma criança, né? Então, a gente pode ressaltar aqui que, na maioria, as crianças, principalmente, não se acham os melhores que os outros. Elas entram, na verdade, em qualquer lugar que seja, e não se importam se os desconhecidos lá são ricos ou pobres, acabam tratando todos igual. Às vezes, o que vai influenciar tratar um melhor do que o outro é pela simpatia, pela forma como a pessoa se expressa, mas não porque ela tem, né? Então, as crianças são mais humildes, são mais sinceras, né? Por isso que Jesus fala, temos que nos tornar uma criança, não é no sentido de uma nova reencarnação. E se a gente perceber também, uma das qualidades das crianças, que eu acho muito louvável e que nós adultos perdemos na maioria das vezes, é a interação que eles têm. Eles, na verdade, conseguem superar o problema do idioma, o problema das palavras. Parece que eles sentem mais do que se preocupam com as palavras. Muitas vezes, nós adultos nos preocupamos com as palavras, mas a gente não sente as palavras, né? Então, eu vou contar um exemplo meu aqui. Eu tive a oportunidade de viver fora do país, com meu marido e filhos, e quando nós fomos para um país novo, meu filho menor tinha por volta de 5 a 7 anos. Então, ele teve que sair do Brasil, mal sendo alfabetizado, indo para um país estranho e tinha que se adaptar ao idioma de lá. E como o país é diferente, as regras eram diferentes, logo, depois de 2, 3 dias, ele teve que ir para a aula. E eu achei que ele iria para a aula, iria chorar, voltar todo encabulado, porque ele não falava, mas não. Dentro de pouco tempo, ele, lógico, ficou calado na aula, mas a receptividade das crianças foi muito boa, todo mundo sorria, todo mundo abraçava, todo mundo tocava, né? Coisa diferente que a gente não vê isso nesse país que tivemos essa experiência. E o que eu pude observar
é que em pouco tempo as crianças estavam interagindo, seja através de fazer um desenho para se explicar, seja através de entregar alguma coisa ou por gestos. Então, ou seja, o sentimento de uma criança é muito maior. Essa facilidade que ela tem de interagir com as situações, colocando o coração em primeiro lugar, mais do que as palavras, eu acho que é justamente isso que Jesus está falando aqui. Porque quando a gente coloca o coração, a gente não vai querer só ser eloquente, a gente não vai querer mostrar o que não somos. Nós vamos simplesmente ser aquilo que somos de melhor, não é? Nós vamos ser aquele eu profundo que a gente tem tanta dificuldade de encontrar. Então, eu acho que, para mim, esse foi a parte que mais tocou nesse trecho do Evangelho. Vamos passar agora para o Donizete, a Cláudia, depois a gente passa para o professor Joel, para que façam suas colocações. Cláudia, você pode começar? Você estava falando da pureza, e, na verdade, assim, a gente pensa que uma pureza de coração, uma pureza interior, é só encontrada nas crianças. Mas quando a gente consegue passar por tanta coisa, quando a gente passa, que a gente sabe que o nosso dia a dia, com tantas provas, tantas expiações, e a gente não deixa que a amargura tome conta do nosso coração, que a gente, mesmo assim, a gente trabalha em cima da caridade, quando a gente trabalha em cima da humildade no nosso dia a dia, nós estamos puros de coração. E isso que eu acho que é a mensagem que ele pensa, que a gente tenha a humildade de preservar sempre a essência nossa. E o que é a essência? A essência é esse amor, é essa coisa pura, limpa, é não ver a malícia. É a gente, na verdade, mudar o foco de como que a gente está vendo as coisas, porque sempre existem dois lados de uma verdade, existem dois lados de uma realidade. E quando a gente acaba focando só no que é o que vai indo pelo nosso momento atual, principalmente de transição, que é o lado ruim, é o lado negativo. E quando a gente cultiva, quando a gente muda o foco, a gente está nutrindo, a gente está fazendo crescer essa criança dentro da gente. Não importa como é a nossa vida, não importa o meio em que estamos, nós estamos com a pureza do coração, que eu creio que seja isso que o que Jesus queira falar, do meu ponto de vista. Agora passamos para o professor Joel, então. Professor Joel, você pode fazer a colocação? Não, mas eu sei, viu, meus irmãos, que os ensinamentos de Cristo, pode-se dizer que eles apresentam uma atualidade que foi verdadeira no passado, que prosseguiu sendo verdade ao longo da história e que ainda é verdade nos dias atuais, mas também significa uma verdade que se acha projetada em direção a um futuro, que acredito, em relação à história da humanidade, já não esteja tão distante. E é claro que eu me refiro ao objetivo final de todos os ensinamentos propiciados pelo Divino Mestre Jesus e relacionados com a nossa luta para que a nossa autotransformação efetivamente aconteça. Mas além deste aspecto, podemos dizer que ainda existe a outra base da doutrina espírita, que é o aspecto filosófico e o aspecto científico. Na verdade, quando nós tenhamos, meus irmãos, atingido esta meta, estejamos certos que a nossa postura comportamental não poderá ser outra a não ser aquela que possui uma criança. Tamanha é a grandeza das nossas percepções e que irão criar em nós esta simplicidade que é típica das crianças e que Cristo usou-nos na sua exemplificação. É claro que todos nós sabemos que quando uma criança, na maioria das vezes, está no mundo antes dos 7 anos de idade, ela mergulhou no campo do esquecimento e por esse motivo ela tem a simplicidade que vocês configuraram muito bem através das análises que foram feitas. Por outro lado, quando nós percorremos a nossa trajetória evolutiva, a partir de uma certa fase do nosso desenvolvimento, vamos percebendo nas nossas inclinações as nossas imperfeições. Mas, além disto, quando nós somos esforçados e acreditamos
nos ensinamentos e tomamos como base esses ensinamentos na nossa vida, que foi propiciada pelo modelo e guia da humanidade, nós também nos sentimos pessoas completamente ignorantes em relação a todo saber do qual nós deveremos nos apropriar ao longo da nossa trajetória evolutiva, e que expressam, em última análise, a sabedoria divina concretizada no plano material, mas também concretizada no plano espiritual nas múltiplas dimensões. Isto quer dizer, meus irmãos, que nós somos um projeto ainda. Num dia iremos ter a simplicidade das crianças, no ato de amar, no ato de servir, no ato de sermos solidários, de termos indulgência em relação às imperfeições dos outros, de perdoarmos sempre, de não termos animosidades, de não fazermos revides, para que então, nestas circunstâncias todas concretizadas em nós como vitória, termos os meios pelos quais iremos desenvolver os nossos outros atributos, que poderão se relacionar com o saber que expressa a criação divina. Porque, meus irmãos, não adianta, este é meu jeito de ser. Eu não fujo nunca dos ensinamentos propiciados pelo Mestre Jesus, mas também sempre tenho bem vivo em mim o tríplice aspecto da nossa doutrina. E é preciso que vejamos esses ensinamentos, onde Cristo nos comparou os discípulos com crianças. Ele quis dizer aquilo que deveríamos ser no futuro quando cumpríssemos a nossa trajetória evolutiva. Porque é claro que nós, quando tenhamos nos apropriado da dinâmica por meio da qual Deus criou o universo, nós iremos percebendo a nossa pequenez. Mas iremos também sentir, porque o amor já existe em nós, porque a humildade já existe em nós, porque nós não sofreremos mais, e nós iremos querer ajudar e amar os nossos semelhantes sempre, em qualquer circunstância, nós iremos ter o comportamento típico de uma criança. Eu estou aqui tentando lembrar o título da obra, pois eu já li algumas obras e no fim das contas eu não consigo a lembrança. Mas eu sei que no plano espiritual, os mentores espirituais maiores utilizam o seu pensamento criativo para trabalhar com o fluido cósmico universal. E eles precisavam criar uma infraestrutura, uma construção que cumprisse com as finalidades necessárias, parece-me que no nosso lar. E então fizeram-se presentes naquela oportunidade entidades espirituais. E entre todos os que estavam presentes, existia uma que brincava alegremente, saltitava, transmitia uma alegria contagiante. Era uma criança. E no momento em que precisaram fazer a concentração de pensamentos para condensar o fluido cósmico e dar ao mesmo as diretrizes mentais necessárias para que ele consubstanciasse, obedecendo somente o pensamento desses espíritos, o grande prédio que deveria ser feito, o prédio ministerial, por exemplo, começou a acontecer uma união desses pensamentos, e o que estava comandando no final de tudo era esta criança. Era o espírito mais evoluído que existia entre todos. E André Luiz, no relato deste fato, diz que de repente ele também percebeu que estava fazendo parte desta cadeia de união para trabalhar e conferir ao fluido cósmico as propriedades que precisava ter para que o objetivo mentalizado se tornasse uma obra concretizada. Então percebam, meus irmãos, é uma meta até a qual nós iremos chegar. Vocês me perdoem se eu muitas vezes sou repetitivo, mas nós sabemos que pelo processo reencarnatório, a repetição é uma lei básica do aprendizado e até mesmo do nosso autoaprimoramento. Nós precisamos adquirir e ter para nosso entendimento que toda a grandiosidade criada por Deus no nosso mundo traduz a sua sabedoria incomensurável, que existem aspectos que nós ainda não conhecemos,
e que vamos conhecendo paulatinamente na medida que nós nos esforçamos para isso. Nós percebemos no universo em meio ao qual nós vivemos como diminutas criaturas aqui no planeta Terra, a existência de uma harmonia universal, de uma integração harmônica, da existência até de uma paz, na forma como a dinâmica de movimentação e de concretização desse universo acontece. E aí nós percebemos a quantidade incomensurável de conhecimentos que precisamos ter para chegarmos a entender como aconteceram esses eventos e que se acham tão bem representados e descritos na Gênesis segundo o Espiritismo. Então percebam, meus irmãos, a simplicidade da criança deve ser a configuração como objetivo até o qual nós iremos chegar quando tenhamos desenvolvido todas as nossas virtudes, quando tenhamos perdido todas as nossas imperfeições e quando tenhamos nos apropriado dos conhecimentos necessários para enxergarmos a grandeza que existe neste ente supremo, que é Deus, e que não é quem é Deus, é que é Deus, e que transcende a nossa capacidade de entendimento. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Só então nós teremos cumprido com a nossa trajetória evolutiva. Então nós iremos ser membros de família espiritual, na qual até mesmo, sabe-se lá, não precisaremos mais de reencarnar. Seremos espíritos libertos e puros. Então a criança, ela tem a simplicidade comparável ao grau evolutivo mais alto das entidades espirituais que atingiram o ápice da evolução em termos de terra e também em outros orbes mais elevados, e iremos primar exclusivamente pela pureza, pelo amor e pela prática ao vivo, inclusive com poderes criativos em nós desenvolvidos, mas tudo com a simplicidade e com o amor e com a postura de uma criança. Então, nesse dia, então, entraremos no reino dos céus, que se configura o quê? Configura pelo fato de conhecermos o ente supremo através de um grau maior de afinidade e entrarmos em sintonia e até mesmo contato com os espíritos maiores que se acham nas esferas mais altas. Eu não sei se consegui atingir o objetivo, minhas irmãs e meu irmão, mas eu pensei mais ou menos nesses termos. Tomara que tenhamos, então, a simplicidade das crianças um dia, como meta na nossa vida, através da nossa trajetória evolutiva pelos processos reencarnatórios. Às ordens, meus irmãos, minha irmã Cris. Muito bem colocado, professor Joel. E aqui no chat o pessoal respondeu a pergunta colocando, resumidamente, conforme o senhor já tinha colocado, pela simplicidade e humildade. Porque é só assim que a gente consegue entrar no reino dos céus, que na verdade esse reino se localiza dentro de nós mesmos, né? Ele não deixa de ser a redescoberta do nosso verdadeiro eu, que é a centelha divina, que seria esse reino dos céus que habita entre nós. Cláudia, você tem mais alguma coisa para colocar? Parece que você ia colocar alguma coisa, não sei se ainda você acha pertinente, senão nós vamos passar agora para outra leitura. Não, Mana, está perfeito, o professor já complementou tudo. Ok, então vamos pedir agora para o Donizete, para que ele possa estar fazendo a leitura agora para a gente do item 4. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus 2 filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos,
e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Cris. Vamos passar agora, então, para o próximo questionamento. Por que Jesus não atende o pedido daquela mãe? E o que ele nos ensina nessa passagem? Bom, a gente pode entender que os filhos daquela mulher, por estarem dizendo que beberiam um cálice, eles estavam decididos a enfrentar todos os dissabores, né? Eles estavam conscientes que para evoluir eles precisavam passar por isso. Mas a gente sabe que essa nossa evolução, e aí é que a mãe dele talvez desconhecesse isso, não acontece como um milagre, por acaso, né? E nem através da concessão de privilégios ou aquele jeitinho brasileiro, mas sim por merecimento. E falando desse jeitinho brasileiro, né, que é o que nos consagra e que a gente tenta fazer esse mesmo jeitinho com Deus, né? Assim como a gente vê no mundo inteiro todo mundo falando do jeitinho brasileiro, infelizmente do lado mal, porque a gente pega esse jeitinho brasileiro, essa criatividade, esse jogo de cintura que a gente deveria ter para resolver nossos problemas e conseguir uma evolução espiritual, a gente leva esse jeitinho para fazer tudo aquilo no dia a dia que a gente não gosta, que não deveria, para levar vantagem em cima do outro. E o pedido aqui da mulher, na verdade, não deixaria de ser levar uma vantagem. Se os filhos estavam junto com Jesus, tendendo, né, a segui-lo, a fazer todos os ensinamentos, por que não ter vantagem sobre os outros que não o seguiam, né? E é o que a gente faz, por mais que a gente ache estranho isso no Evangelho, falar, mas eu não faço isso. Será que não? Vamos pegar um acontecimento do dia a dia, por exemplo. Nós estamos numa avenida hipermovimentada, final do dia, aquele trânsito caótico. De repente, tem uma faixa enorme e dizendo assim, proibido estacionar. Mas um carro na nossa frente resolve estacionar ali. E com isso congestiona ainda mais. Nós ficamos irritados, buzinamos, xingamos, fazemos 1001 contra aquela pessoa, achando que, olha, já se viu? Não pode, olha o jeitinho aí e tudo mais. No outro dia, eu estou saindo praticamente no mesmo horário, aí lembrei que esqueci um papel no escritório. Tem uma faixa lá escrito, não é possível estacionar, mas eu só vou pegar 1 minuto, eu faço a mesma coisa. Só que naquele momento eu podia e o outro não. Então, por que será que eu posso e o outro não pode? A gente se arma de justificativas. Ah, mas ele ficou meia hora. Não importa, atrapalhou o trânsito da mesma forma. Eu fiquei 1 minuto, mas atrapalhou. E 1 minuto não se fica, 10. Então, o certo é certo, o errado é errado. Não tem esse jeitinho de driblar o certo e o errado. O que a gente tenta driblar nessas situações é a nossa consciência, né? Isso fica mais do que claro. Jesus sempre está disposto a nos ensinar, mas cabe a nós fazer a nossa parte, assim como todos os benfeitores espirituais. Então, não é com jeitinho que a gente vai conseguir as virtudes necessárias para conseguir uma evolução, para conseguir que a gente deixe alguns vícios, isso o substitua por algo melhor. É através do suor, da tentativa, do tropeço, do regredir, do tentar de novo. É a nossa vontade que nos impulsiona. Então, temos que pensar sempre nessa vontade, né? E a gente vê que quando a gente não coloca vontade, por exemplo, a gente vai ficar na mesma. Vamos pegar um exemplo médico aqui. Quando a gente tem uma ferida, por exemplo, se o médico fala, você tem que passar nessa ferida durante 5 dias um remédio, e eu passo só 2 porque ela já ficou boa, mas será que ela sarou de verdade? Ou foi só digamos assim, algo superficial? Aí eu dou uma batida naquela ferida, pronto, volta tudo. O mesmo acontece com os nossos vícios, digamos assim.
Se a gente não se predispõe com vontade e a trabalhar para que as virtudes que a gente está adquirindo sejam eternas, no primeiro tropeço a gente esquece e volta tudo ao que era antes. Né? Porque aquele vício, aquela cicatriz, aquele machucado, ainda não se fechou completamente. Por isso é que Jesus fala, vigiai e orai. Né? Então, a gente tem que estar aceitando os medicamentos que toda a espiritualidade e Jesus colocam à nossa disposição. Nós temos que ter vontade para isso. Não basta ter o medicamento se eu não tenho a vontade para colocá-lo em ação. A ação depende de nós. Né? Então, eu acho que esse ilustra bem esse jeitinho e essa forma de ver. Porque se a gente não agir dessa forma, com vontade, com perseverança, as nossas dores, na verdade, elas não vão terminar, porque na maioria das vezes as nossas dores são provenientes de nossa invigilância. Desculpa, na nossa invigilância, a gente acaba tropeçando de novo e não agindo com amor. E é isso que causa dor. Bom, vamos passar agora para a Cláudia, para ver se a Cláudia tem mais alguma coisa para estar colocando. Donizete, acho que não tem nada. E depois o professor Joel para fazer a exposição completa que ele sempre faz. Uhum. Então, eu vou falar só um pouquinho, Mana, para a gente passar para o professor Joel. Nós sabemos que o Espiritismo, a gente estuda, né, que nós, na verdade nós estamos revivenciando o cristianismo, tal como o mestre nos ensinou e vem nos exemplificando no dia a dia. Ou seja, a gente precisa trabalhar mais o nosso interior no desenvolvimento das nossas virtudes, né, que está dentro de nós, que foi como há pouco falaram também, que é a centelha divina que está dentro da gente. Para isso a gente vai desenvolver, porque são elas que nos darão, na verdade, a humildade, que nos levará a esse pleno amor, a esse amor incondicional, que é o que a nossa centelha divina na sua mais alta pureza, né? A gente sabe que, por exemplo, para a gente os princípios básicos, auxiliar a todos, exercer as atividades, forma da gente estar evoluindo, da gente estar crescendo, respeitar os direitos dos outros, cumprir os seus deveres em relação ao nosso Pai, né? E também em relação a gente. Isso tudo vai estar fazendo a gente trabalhar a nossa humildade, que é a nossa transformação interior, que nos levará realmente à libertação desse mundo, quer dizer, da nossa materialidade em relação ao plano espiritual. Né? Então, aí sim, nós estaremos abrindo as portas, como diz o reino prometido por Jesus. Por isso que Jesus fala tanto da humildade como um cartão de ingresso, né? É o pontapé inicial, digamos assim, que somente essa humildade vai nos colocar em pé de igualdade com todos os nossos irmãos, quer dizer, com todos os filhos de Deus, independente se nós temos parentesco, independente da raça, da cor, da religião, da cultura, da idade, não existe essa diferença, né? Somente a humildade, ela vai fazer a gente conhecer a nossa imperfeição, a nossa ignorância, de tanta coisa que a gente ouve, de tantas outras coisas que a gente ainda não sabe lidar, de que a gente ainda está trabalhando no nosso interior para mudarmos, né? Muita coisa ainda está embutido, né? E esse potencial ignorado, e a gente vai vislumbrando e a gente vai mudando a partir do momento que a gente vai tomando consciência e desejamos, temos a vontade de mudarmos mesmo. Porque somente a humildade vai fazer a gente conhecer que a gente é perfectível, sim, que a gente vive no processo de evolução, que somos transeuntes, sim, no mundo inferior, caminhando para um mundo melhor, que é o momento que nós estamos agora, que é a transição planetária, onde nós estamos saindo da prova, da expiação, para um mundo de regeneração, onde tudo vai ser bem mais fácil, né? Ainda não será o plano ideal, mas será tudo bem mais fácil, né? E essa humildade que vai fazer com que a gente mude, vai fazer que somos capazes de amar a todos incondicionalmente, se a gente se sentir igualado na origem, no processo evolutivo, no ponto de chegada, sem discriminarmos ninguém. Se a gente abrir o nosso coração, se a gente aceitar o nosso mestre em sua essência,
Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida na redenção de muitos, como a gente sempre estuda. Nós temos sim que nos esforçarmos muito para que essa humildade ela seja desenvolvida em todos nós, porque sem ela a gente vai permanecer sempre preso ao processo ainda de evolução do mundo inferior, por muito mais tempo do que na verdade a gente precisa, porque nós já temos bastante conscientização, nós já temos bastante despertar da nossa consciência para que a gente consiga trabalhar isso dentro da gente. Professor Joel? É verdade. Quando existiu a apresentação desta parábola, descrita como a mãe que pediu pelos seus filhos, ou talvez mesmo o acontecimento, que tenha se verificado, percebe-se que realmente a humanidade naquele tempo não estava ainda com o desenvolvimento espiritual num grau suficiente para entender o verdadeiro propósito dos ensinamentos de Cristo. É claro que, inclusive ao longo da história, nós somos sabedores que a humanidade, por causa do conflito das suas interpretações, criaram a multiplicidade das crenças religiosas e, inclusive, aconteceu o equívoco, eu diria lamentável, sim, lamentável. Mas não julgo, porque, na verdade, sabe-se lá, nós não estávamos também em meio a estas pessoas que protagonizaram essas coisas que a gente está agora dizendo que são lastimáveis. Que foi a venda das santas indulgências com o propósito de que uma construção suntuosa em Roma acontecesse como de fato aconteceu. Não é nosso propósito nenhum de agredir as crenças religiosas, muito menos a Igreja Católica, que merece o nosso respeito, porque os erros foram humanos, não tem nada a ver com o cristianismo que eles professavam. As mudanças e os equívocos foram frutos de interpretações pessoais, que almejavam defesa de interesses. Mas contra elas insurgiu-se, por exemplo, Martinho Lutero, e assim surgiu o protestantismo. À custa de altas somas, a Igreja ia fazendo acréscimos, não somente na sua suntuosidade, mas também no seu poder e na construção da sua infraestrutura. Percebam bem, meus irmãos, como nós somos equivocados muitas vezes quando manifestamos anseios e extravasamos desejos, até muitas vezes embasado nas nossas crenças religiosas. Porque as pessoas naquele tempo, possivelmente, embasavam-se nos ensinamentos de Cristo e possivelmente tomavam ao pé da letra tudo que ele dizia, mas como falei, os ensinamentos de Cristo sempre apresentaram atualidade ao longo da história e ainda irão nos servir muito no futuro, até que tenhamos cumprido a nossa trajetória evolutiva. Porque vejam só, quanto ao sentar-se à direita e à esquerda de Cristo, dependeria do Pai, que é Deus, que está nos céus. E ele fez leis perfeitas, através das quais nós vamos conquistando não somente o nosso crescimento, mas também os nossos merecimentos. E também praticando todos os outros ensinamentos que esta doutrina maravilhosa hoje nos proporciona e inclusive nos esclarece, embasa a nossa razão e fortalece a nossa certeza absoluta de que nós temos muito que lutar na nossa vida através da pluralidade das existências para construirmos até o término da trajetória evolutiva aqui na Terra o nosso crescimento. Então, sentar-se realmente à direita e à esquerda, que representaria, no caso, figurativamente, a um estado de felicidade plena, significaria, então, que a pessoa tinha que fazer por merecer. E, para tanto, é claro que só Deus é que sabia através das leis que ele havia criado, né? Essas leis, nós observamos, são as leis divinas todas, que fazem parte do Livro dos Espíritos, as quais nós estudamos no transcurso da leitura e percebemos, e enquanto não tenhamos nos afinizado com essas leis, nós não seremos merecedores e nem deveremos ter o desejo de ganhar um merecimento, um prêmio que supere o nosso merecimento, né? Prêmio que supere o nosso merecimento, é exatamente isso que eu quis dizer. Então as pessoas interpretaram mal, tanto a mãe. E os discípulos, talvez que já estivesse mais iniciado, irritaram-se, é claro. Mas
Cristo depois apaziguou todos, dizendo que, na verdade, ele chamou para perto de si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações os dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a vida pela redenção de muitos. Percebam, meus irmãos, então, como existem só nesses dizeres uma quantidade enorme de ensinamentos que se configuram pelo aprendizado que precisa existir e pela prática desses ensinamentos, todos eles relacionados com o amor, com a caridade e com a humildade também, porque é a trajetória de todos nós, o nosso destino, melhor dizendo, é nos tornarmos humildes, brandos e pacíficos para que possamos possuir a terra, ou merecer a terra, que no passado tinha um significado e para nós agora tem um outro significado, que é o planeta no qual iremos permanecer quando ele esteja completamente regenerado e tenha já completado a sua passagem, como foi dito há poucos momentos, pela transição planetária, para que sejamos dignos e preenchemos os requisitos para estarmos aqui. E aí sim, então, como membros dessa família universal totalmente cristianizada, nós iremos merecer estar sentado à direita ou à esquerda, ou próximo de Cristo e das forças do bem. Cris. Perfeito, professor Joel. O senhor conseguiu fazer um link com tudo e ainda trazer de uma maneira bem clara essa parábola que fica meio obscura nas palavras e no sentido, né? Então, eu acredito, eu não sei se o pessoal do chat, deixa eu ver se eles colocaram alguma coisa, não, mas eu acredito que seja perfeito. Não vejo nada aqui sendo colocado que estão em dúvidas. Então, Cláudia, você teria mais alguma coisa para colocar? Donizete falou que não tem mais nada. Se ninguém tiver mais nada, então vamos passar para o próximo questionamento. Então, vamos lá. O próximo questionamento seria, ainda dentro desse trecho do Evangelho, qual o sentido da expressão aquele que se eleva será rebaixado? Bom, a gente tem que entender aqui, né, que aquele que se eleva é no sentido da fortuna, de títulos, de glória, poder, né? A gente sabe que quando eles desencarnarem, quando nós desencarnarmos, a gente vai nos despojar de tudo isso, né? E o sol que a gente vai levar conosco são nossas qualidades morais. Então, muitas vezes, as pessoas muito apegadas a essa estrutura material, conforme a gente já falou, o poder, a glória, né? Aos títulos, doutor disso, doutor daquilo, usando o conhecimento só como palavras de conhecimento, e não como uma forma de poder agir e melhorar, e se aprofundar e conhecer um pouquinho da vida espiritual. Quando atingirem o mundo espiritual, a espiritualidade, eles vão se sentir perdidos, porque ainda vão estar levando consigo o orgulho, né, a ambição, são coisas que não fazem parte do mundo espiritual. E por isso, na verdade, eles vão se sentir rebaixados, entre aspas, perante todos os outros que às vezes eram até seus servidores e que procuraram, ao contrário deles, desenvolver todo o lado espiritual, né? Não que essas pessoas estarão lá falando, olha, eu sou melhor que você, mas é que na consciência deles, eles não conseguirão entender o que se passou, né? Por isso é que a gente coloca os que se elevarão no mundo material serão rebaixados no mundo espiritual. Eles mesmos se rebaixarão. Verão que eles não têm as qualidades que precisam para estar numa situação mais nobre, né? Mas a gente sabe que tudo é possível de mudar com perseverança, com estudo, né? O que a gente constrói hoje é o que nós vamos colher amanhã. Então agora eu vou passar para o Donizete e vamos pedir para o pessoal da nossa equipe aqui fechar o microfone, que parece que tem vários abertos. Sobre a pergunta, qual o sentido da expressão aquele que se eleva será rebaixado? A elevação
que tem por base o amor, quando lutamos para vencer as próprias limitações, superando o egoísmo, a ambição descabida, o desejo de superioridade irresponsável, é a elevação legítima, da qual jamais seremos rebaixados, porque toda conquista espiritual é tesouro inalienável do céu. Todos os ensinamentos de Jesus têm por objetivo a nossa elevação espiritual, visando a nossa felicidade, a nossa liberdade e nos conduzindo a uma vida renovada. Encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus aproveita para nos ensinar, no primeiro momento, seus discípulos lhe perguntam quem é o maior no reino dos céus, e Jesus, chamando eles a um menino, diz que não se tornassem como aquele menino não poderiam entrar no reino dos céus. Aponta a criança como símbolo da inocência e da pureza. O reino dos céus está dentro de nós. É um estado de espírito em que a criatura que vive em harmonia com as leis de Deus sente uma alegria íntima, uma felicidade que a nossa linguagem é incapaz de traduzir. Assim liberta-se dos sentimentos inferiores, reflete a pureza do coração. A mãe de dois de seus apóstolos, Tiago e João, pede a Jesus que seus filhos se assentem um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino. Ou seja, ela pediu a Jesus que desse poder a seus filhos. E Jesus responde: não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que hei de beber? Jesus, por compaixão e amor à humanidade, havia assumido entre nós uma missão de grande sacrifício que o levaria ao martírio da crucificação. E aquela mãe amorosa não sabia o que estava pedindo para seus filhos. Dessa passagem do Evangelho podemos extrair ainda uma outra lição. Quantas vezes almejamos situações de superioridade, julgando-as como grande bem, e nos aborrecemos por não conquistarmos aquilo que desejávamos? Mas será que estávamos preparados para assumir uma posição superior? Quantas vezes em prece pedimos a Deus a realização de algo que queremos muito, e como não vemos o nosso desejo se realizar, imaginamos que sequer fomos escutados, quando na verdade o não atendimento à nossa solicitação é justamente o socorro da providência divina em nosso benefício, evitando consequências que não poderíamos suportar. E diante de nossos problemas, qual seria o melhor caminho a tomar? Enfrentarmos ou correr deles? Pois se Jesus colocou esse problema na nossa vida é porque Ele acredita em nós, Ele está nos dando chance de progresso. Não foi isso que nós pedimos a Ele, Se colocamos a cabeça no travesseiro e elevar nosso pensamento ao Pai, veremos que foi isso que pedimos, que nos dê força para a nossa evolução moral e espiritual. E justamente agora que Ele envia a primeira prova, vamos desistir? Pois largar o orgulho e o desânimo de lado e vamos em frente, 8 é 80. Vamos mostrar para Deus que nós mesmos não somos covardes e que vamos enfrentar, sim, esses pequenos problemas de cabeça e pé. Quando os discípulos pedem esclarecimento ao Mestre, Jesus, acerca de suas dúvidas, Ele explica que aquele que vem para servir, que é humilde e simples de coração, que reconhece a sabedoria do Pai Criador, que não se vangloria e nem exige homenagem na terra, mas que trabalha no silêncio de sua consciência em benefício do próximo, que aguarda a recompensa dos céus e não dos homens. Este será grande no céu, porque se fez pequeno na terra. Cris. Vamos passar para a Cláudia e depois para o professor Joel. Só para falar um pouquinho do que o Doni falou e um pouquinho do que em cima do que você falou também, Cris, é que Jesus, na verdade, ele nos passa sempre a serenidade, a tranquilidade, em cima do que a gente estava conversando ainda há pouco, da humildade. Então, ele não se escandaliza com os pedidos, ele leva a sério, porque ele está vendo de uma forma mais abrangente. E isso é o quê? É um reflexo do nosso Pai, de Deus, que ele sabe muito bem o que nós precisamos, o que nós pedimos, o que nós sonhamos, e ele leva em conta, assim, é porque nem o Doni falou ainda há pouco, que a gente pensa às vezes que não está sendo ouvido, que não, nem ouviu a nossa prece. Ele sabe de tudo, ele leva em consideração, e se nós ainda não estamos prontos, então não temos mesmo o nosso pedido, entre aspas, aceito, mas isso tudo é uma caminhada, é a nossa caminhada de evolução, e que para que a gente desenvolva essa consciência, essa centelha dentro da gente, que a gente possa evoluir a cada dia, e sabendo das provas, não como um castigo, mas sim como um aprendizado no nosso dia a dia. Professor Joel? Agora, Bri, muito bem, meus irmãos, como vocês estão proporcionando ensinamentos de grande utilidade e que, em última análise, expressam as leis de causa e efeito.
Eu estava aqui me lembrando, meus irmãos, de uma coisa que eu vou inserir também no contexto, se vocês me permitem. Existiu um caso de um irmão que era doutrinador, expositor doutrinário. E ele, então, passou um grande período da sua vida pregando a doutrina. Só que ele era meio orgulhoso e gostava de fazer aquilo e estava se sentindo talvez maior do que na verdade fosse. E existia sempre nas reuniões doutrinárias expostas por ele uma pessoa humilde, um pretinho lá, um velhinho, lá no canto da sala, que assistia a palestra e depois saía quieto. E na próxima semana estava ali de novo, sempre ocupando o mesmo lugar. E assim aconteceu e sucedeu-se o tempo, até o dia em que esse irmãozinho passou para o outro lado da vida e desapareceu, não se fez mais presente. E o nosso trabalhador expositor doutrinário prosseguiu fazendo a sua exposição, até que num dia chegou a sua vez, veio a enfermidade e aconteceu a transição, ou seja, a passagem para o outro lado. Lá no outro lado ele estava sonolento e tinha a sua visão até meio perturbada, até que foi autorizada uma entidade espiritual que fosse dar para ele o devido esclarecimento, o tratamento e socorro, né? E ele sentiu, então, que um ente luminoso vinha se aproximando dele de longe, e foi se aproximando, até que chegou perto e ele conheceu. Mas você não é aquele que estava assistindo às minhas sessões doutrinárias? Sim, eu sou. Mas como é que pode isso, se eu passei tanto tempo trabalhando na doutrina espírita, e agora você é um espírito de luz e eu estou aqui passando trabalho como um sofredor? Ora, mas o que tu fizeste para ser assim? Eu não fiz nada, eu só fiz aquilo que tu disse, aquilo que tu mandava. Percebam bem, meus irmãos. Mais importante do que a palavra é o exemplo, né? E como as leis divinas se consubstanciam e se concretizam em toda a nossa trajetória, todas elas, percebam bem, relacionam-se com a humildade, relaciona-se com a necessidade de servir ao nosso próximo, relaciona-se com a necessidade de amarmos ao próximo como forma de nós nos amarmos e a Deus também amarmos sobre todas as coisas. Então, a solução do grande problema consiste em nós decodificarmos na atualidade, à luz desse contexto, os ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para nós e nos autotransformarmos através da prestação de serviço e de um serviço muito sincero, porque, olha, de nada adianta dizermos que somos caridosos, que somos amorosos, se não tivermos a devida piedade com uma pessoa que sofre e que muitas vezes passa por nós na condição de pedinte, de maltrapilho, de pessoa que necessita de um socorro e nós nos esquecemos de dar aquela ajuda. O que vale mesmo é o amor existente no nosso íntimo e o extravasamento deste amor através da prática de atitudes concretas mesmo. E isso nós procuramos, graças a Deus, fazer todos nós. E quando digo todos nós, é todo o espírita que procura seguir, que procura ter Jesus como modelo e guia. Sempre se pratica a caridade, embora, é claro, às vezes aconteçam os acidentes de percurso, porque ainda somos seres imperfeitos. Mas as colocações que vocês fizeram foram muito pertinentes e realmente nós, se quisermos ser o primeiro, temos que agir como se fôssemos o último. E se quisermos servir, temos que servir até em qualquer circunstância, servir com toda a humildade. Não precisamos repetir os textos que estão. Mas, na verdade, precisamos, se quisermos ser o primeiro, precisamos ser escravo, né? Seja o vosso escravo. Nós temos que ser fiéis à obediência daqueles princípios que em nós já se acham consolidados, que é o princípio evangélico, que é de socorrer sempre os nossos semelhantes. Então, se a gente lembrar-se que Cristo veio não para ser servido, mas sim para servir, e procurarmos agir deste modo e usarmos todos os seus ensinamentos, então sim, nós iremos conseguir fazer jus a esses merecimentos que já foram colocados antes, há poucos momentos, não somente por vocês, mas também pela minha pessoa, há alguns momentos atrás. Eu acho que, não sei se eu consegui corresponder à expectativa de vocês quando disse isso, meus irmãos. Pode falar, minha irmã Cris. Olha, eu acredito que sim, viu, professor Joel, porque o pessoal do chat aqui está todo mundo caladinho, então acredito que todo mundo esteja gostando muito do que está sendo colocado,
e se não teriam dúvidas ou estariam comentando. Acho que a gente poderia finalizar com o último questionamento, que vai englobar tudo, ainda nós temos alguns minutinhos, que nós começamos um pouco na semana passada. Na verdade, tudo está interligado, porque se a gente for ver bem, as bem-aventuranças, né, elas na verdade, uma da parte mais moral e ética, né, que resume toda a moral e ética do Evangelho, né, principalmente o Evangelho de Mateus. Então, é muito importante a gente ver, analisar tudo com calma, refletindo profundamente, porque não é só passar pelo capítulo do Evangelho, a gente tem que colocar esse capítulo do Evangelho no nosso dia a dia. Esse é o objetivo. Sim. Lembrando que Jesus falava, vós sois deuses, podem o que eu posso muito mais. Mas para que isso seja verdade, eu preciso conhecer o que é isso, né? Eu preciso conhecer quem é Jesus, o que é ser esse Deus, né? Então vamos passar para outra questão. A outra questão seria, por que Jesus faz opção de revelar seus ensinamentos aos pobres de espírito? E aqui nós sabemos que dentro do capítulo nós estamos estudando bem-aventurados pobres de espírito, que bem-aventurado é no sentido de felizes, né? Os pobres de espírito, né? Então vamos analisar aqui. Então a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos sábios e presunçosos se acham muito autossuficientes, né? Os homens de poder ou de conhecimento muito grande, que se dedicam à ciência, ou aqueles que têm muito poder e dinheiro, eles acabam se achando autossuficientes e donos da verdade absoluta, não havendo em seus corações espaço para aceitar e receber Deus. Lógico que haveria, eles não querem, né? A gente sabe disso. Eles se acham muito espertos e inteligentes para receber Deus, né? Eles acham que dessa forma os tesouros da vida espiritual não significam nada para eles. São apenas mais algumas teorias, mais algumas baboseiras, como alguns chegam a dizer. Mas aquele que aceita humildemente a condição de filho de Deus e eterno aprendiz na cocriação das virtudes, né, espirituais, nesse mundo material, esses sim conseguem ver e ouvir as revelações dos tesouros espirituais. Então, a gente se pergunta, Deus nos deu livre-arbítrio, certo? Então, ele respeita isso, ele respeita que a gente faça a nossa vontade. Lógico que com isso, como bem o professor Joel já colocou, a Cláudia também, nós vamos estar assumindo as responsabilidades dos nossos atos. Então, ele não irá revelar as suas verdades, na verdade, ele até revela, é que, na verdade, a quem não queira receber isso, não tem essa humildade suficiente para ver, entender, para aqueles que ainda não estão amadurecidos e não têm a boa vontade de ver, porque a verdade está aí, as revelações estão aí. Na verdade, não é Deus não revela, é o homem que não está ainda preparado, não se abriu, não conseguiu enxergar essa verdade, né? A gente sabe que é certo que todos um dia chegarão a ter o conhecimento dessas verdades, mas a gente tem que respeitar que cada um no seu tempo de amadurecimento e aprendizado. Esse aprendizado sempre ocorrerá, mas o caminho pelo qual ele se dará poderá ser pelo amor ou pela dor, vai depender de cada um. Lembremos também que Deus não precisa provar nada para nós, somos nós que devemos provar que somos dignos de seu amor e misericórdia. Através do quê? Através do nosso exemplo, colocando em prática tudo isso que Jesus nos mostrou, conforme o professor Joel acabou de dizer. Assim como os espíritos também não estão aqui para satisfazer nossas vontades, o mundo espiritual, né? Eles estão aqui para nos auxiliar a colocar Deus no nosso dia a dia, nos auxiliar, nos inspirar, nos dar ânimo para prosseguir na nossa tarefa. Mas tem que ficar bem claro que cada um tem que fazer a sua parte. Não é Deus que vai fazer a parte por nós, nem os espíritos, sendo espírito, eu vou achar e colocar tudo na mão dos espíritos para eles fazerem por mim. Não é dessa forma.
Vamos passar agora, então, para a Cláudia para ver os comentários que ela tem para fazer. Você já falou bem, mano, já falou tudo. Então, assim, só mesmo dizendo que os nossos ensinamentos estão sempre no combate, principalmente, ao nosso orgulho, né? Que a partir do momento que a gente vá diminuindo, vá combatendo esta falha, nós estaremos caminhando. Porque, que nem você disse, ninguém vai fazer pela gente, ninguém vai evoluir pela gente, ninguém pode botar nada dentro da gente. Isso é nosso, que vai brotando, que vai mudando, que vai alterando e que a gente vai adquirindo, né? Vamos transformando. E começando com o orgulho, que é para a gente conquistar a humildade, né? É só isso que eu queria complementar. Professor Joel? Obrigado pela oportunidade. Percebam, meus irmãos, as almas simples, os pequenos e os doutos e os prudentes têm uma conotação, porque a prova da riqueza, muitas vezes, induz a pessoa a esquecer-se do outro lado da vida e até mesmo em desacreditar que exista esse outro lado da vida, que é a existência eterna da alma. Os pequenos são almas que muitas vezes encontram-se na sua trajetória existencial presente numa terapia de cura e já têm um certo grau de conquista evolutiva e hierarquia psíquica, e não obstante a sua humildade, e por esse motivo aceitam facilmente os ensinamentos de Jesus. É muito fácil. Ao passo que os doutos e prudentes muitas vezes ficam engalanados com os seus conhecimentos. Eu até conheci ao vivo pessoas, uma existindo que foi membro da minha família, que era uma autoridade intelectual, uma das maiores aqui no estado do Rio Grande do Sul, e que não tinha tempo de pensar em Deus. Ele era positivista. A coisa que as pessoas mais adoram quando são intelectuais, serem admirados por aqueles que ouvem as suas exposições. E eles passam a adorar os seus conhecimentos como se fosse um Deus. E esquecem-se que estes conhecimentos são decorrência de uma causa antes existente e que não há efeito sem causa. Realmente é uma pena que existam estes doutos esclarecidos e que geralmente primam pelo materialismo, pelo mecanicismo ou mesmo pelo positivismo. Por outro lado, meus irmãos, é preciso, digamos assim, que no passado os ricos eram pessoas que ilicitamente adquiriam suas riquezas à custa da espoliação, da exploração e da prática da criminalidade contra os povos enfraquecidos. Então, nada mais justo que Cristo repreendesse esta postura comportamental destas pessoas no passado. Na atualidade, até mesmo tenho muita semelhança, porque existem aqueles que se preocupam em adquirir seus bens por recursos desonestos. E, geralmente, essas pessoas que estão vivenciando aquilo que poderíamos chamar de prova da riqueza, eles estão fracassando. E o outro, que é simples, que é humilde, é pequeno, ele está passando pela prova da pobreza, está conseguindo a cura para a sua alma, e ele é receptivo muito mais que os doutos e prudentes que engalanam-se nos seus conhecimentos e são refratários a esses ensinamentos maravilhosos. Eu oro muito por essa pessoa, que é meu amigo, e que está no outro lado. Inclusive, já tive a oportunidade de presenciar, ele já saiu do umbral. Era uma pessoa boníssima, muito boa, mas nunca se preocupou, como nunca se preocuparam os positivistas com este lado divino das coisas. Mas agora ele está convencido da realidade, e isso me deixa muito feliz. Só que tem que percorrer uma trajetória em termos de causa e efeito, como todos nós sabemos que acontece na nossa doutrina. E por esse motivo, então, aqueles que sofrem aflições estão sarando de doenças da alma. É o efeito de uma causa livremente e arbitrariamente constituída por eles no passado e de maneira equivocada. E aqueles que são os ricos ou doutos e prudentes, que não têm tempo de se relacionar com coisas divinas, esses são os materialistas que não creem em Deus mesmo, mas que estão sofrendo a prova da pobreza, da riqueza, e nesta prova, é claro, estão fracassando completamente. Possivelmente irão ser os pobres e sofredores do futuro. Meus irmãos, obrigado pela chance. Fala, Cris.
Bom, diante do horário, acho que a gente pode estar encerrando os questionamentos por hoje. Tem um dos participantes do chat, diz que gostou muito, está participando pela primeira vez, está achando essa forma de estudar fantástica. Mais fantástico é para nós, em poder ter alguém interessado em querer compartilhar o aprendizado conosco, né? Como eu digo sempre, construir o conhecimento e o aprendizado juntos, porque é dessa forma que a gente constrói. Nós não sabemos tudo, né? Nós estamos aqui aprendendo em conjunto, porque quando a gente coloca a opinião de um, a opinião do outro, a gente vai construindo, né, um conhecimento multifacetado, porque às vezes sozinho a gente fica só num ponto, né? Tem só uma visão e não consegue ver o restante, o todo. Então, quando a gente tem outras pessoas, pensamentos diferentes, a gente consegue uma compreensão muito maior. Então, para finalizar hoje, nós vamos estar fazendo, eu gostaria só de colocar uma frase, que eu acho que resume bem, eu comecei, mas não terminei, e depois a gente vai colocar uma Ave Maria, para que todo mundo entre em sintonia. O Portal Luz Espírita está convocando a todos, né, às 18 horas, a fazer um momento de reflexão, parar e fazer uma vibração por todos os seres vivos. A rádio, também Web Nova Fraternidade, em que a gente tinha um convênio antes, que a gente participava junto, também coloca 6 horas da manhã de Brasília e às 19 horas, horário de Brasília, também uma reflexão, na verdade, uma música, né, uma reflexão, para que a gente pare um pouquinho e ore por todo o planeta que está passando por esse processo de transição, e todos nós precisamos. Então, não custa nada, 1, 2 minutos, fica o convite. E lembrando que Maria é nossa mãe, é o símbolo da meiguice, da ternura, mas também é uma fortaleza, porque Maria sempre esteve ao lado de quem quer que seja, inclusive de seu filho, estendendo a mão, para que a gente se reerga, abrindo as portas dos nossos caminhos, para que a gente consiga continuar caminhando. E aqui, quando a gente fala, Jesus fala, vós sois deuses, podem o que eu posso e muito mais, é uma afirmação que ele faz da continuidade evolutiva, onde vamos crescendo, não somente a cada reencarnação, mas a cada dia, a cada instante, à medida que descobrimos nossos valores internos. E as bem-aventuranças, como a gente está estudando, né, não deixa de ser uma redescoberta, não deixa de ser um momento da gente parar, pensar e rever o que mais eu preciso fazer, o que mais eu preciso melhorar. Então, assim, vamos colocar uma música, que é uma Ave Maria, para que a gente comece a orar. Agradecemos, eu vou colocar o fundo e vou falando um pouquinho para que a gente possa agradecer nossos mentores, né, a toda a espiritualidade que esteve presente aqui conosco. Só um minutinho, vou adiantar um pouquinho. Então vamos lá, vamos nos sintonizando agora com toda a espiritualidade, com todos os irmãos benfeitores que estiveram conosco, nossos mentores, nossos amigos espirituais, das colônias espirituais Maria de Nazaré, Recanto dos Irmãos, Burgo dos Lírios, né, para que a gente possa ir serenando nossa mente, entrando na sintonia da música, a fim de que tenhamos um melhor aproveitamento do aprendizado. Agradecemos também a Maria de Nazaré por estar sempre conosco. E agora nos colocamos humildemente como aprendizes e suplicamos. Pai, ensina-nos a rezar, não dizendo palavras difíceis, ou lindas poesias, ou palavras que encantam. Ensina-nos a orar com o coração, sentindo as palavras, visualizando-as, entendendo o seu significado mais amplo no nosso dia a dia. Pai, ensina-nos que a prece dita sem a vontade de ser melhor é apenas intenção.
e que precisamos, na verdade, de ação, pois ninguém pode dar o passo que cabe a nós. Ensina-nos que não basta só não fazer o mal, mas que precisamos fazer o bem, pois o mal, na verdade, são poucos os que fazem, mas são milhares os que não fazem o bem, acomodados em sua rotina. Pai, nos ensina a viver a oração em cada acontecimento de nossa vida, permitindo assim que esse diálogo, que é a prece, seja nossa relação de intimidade e amor para contigo. Maria de Nazaré, ensina-nos a dizer com a doçura e a meiguice do seu olhar o nosso sim, a nossa missão de semeadores do Evangelho de Jesus. Ensina-nos, ó Mãe, a sermos humildes e entendermos e estendermos a mão a todos que necessitam de Ti. Ó amado Mestre Jesus, que aprendamos contigo a ser exemplo da centelha do amor divino no orbe terrestre. Que assim seja, graças a Deus, hoje e sempre. Continuemos nossa prece, ouvindo mais um pouquinho dessa Ave Maria. E assim, pedimos permissão a toda a espiritualidade para darmos por encerrado o nosso Conversando o Evangelho de hoje. Desejamos a todos uma semana com muita luz, serenidade e a meiguice de Maria, para que possamos semear a palavra de Jesus nos nossos afazeres diários. Que assim seja, graças a Deus, uma boa semana. A Rádio Luz Espírita apresentou o programa Conversando o Evangelho. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespirita.org.br